hermanos. Yo saludo a la iglesia con la gracia y la paz del Señor. Amén. Hermanos, antes de la lectura de la palabra de Dios, oremos para que Dios hable con nosotros esta mañana. Amén. Señor, te damos las gracias, oh Dios, que ha llegado un momento tan importante, que es la lectura de tu bendita palabra, Dios. Sabemos que tu palabra es poderosa. Ella es la que nos transforma, oh Dios. Te pido, Dios, que tú hables, Señor, con cada uno de los que están aquí en esta mañana. En nombre de Jesús. Amén. Hermanos, abramos la Biblia en Marcos, capítulo 10, versículo del 17 en adelante. Marcos 10, 17 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo y hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y tu madre. Entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y tendrá tesoro en el cielo. Y ven y sígame tomando tu cruz. Pero él, afligido por esas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermano, o hermana, o padre, o madre, o mujer, o hijos, tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madre, hijos y tierras con persecuciones, y en siglo venidero vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Hasta aquí, hermanos. El título del mensaje de esa mañana es: ¿qué realmente importa? ¿Qué es lo más importante en esta vida? El contexto de ese pasaje en los 3 evangelios habla del mismo contexto. Mateo, Marcos y Lucas, y habla que es aquel momento donde Jesús recibía a los niños y los bendecía. Y llega un momento en que sus discípulos empiezan a intentar impedir que los niños se acercaran a Jesús. Y Jesús repreende a sus discípulos diciendo, eso vemos en el propio capítulo que estamos, el versículo 14, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis. Ahora noten, porque de los tales es el reino de Dios. No es que será, es el reino de Dios. Y sigue aún: el que no reciba, noten, recibir no es conquistar. El que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará
em Ele. Note que quando Jesus habla, el que não reciba el reino como a um ninho, ele não se está referindo que nós devemos de ter uma atitude, uma conduta infantil. Não é isto que Jesus está dizendo. Sino que lo que Jesus nos está ensinando que devemos de ter uma disposição interior de dependência e de humildade como um ninho. Um exemplo, um ninho não é autossuficiente. Não sabe nem sequer que roupa vai poner, que roupa vai ter no dia de manhã, que comida vas a comer. Um ninho é completamente dependente de seu cuidador, de seus padres. O ninho não decide nada, simplesmente está confiado em que seu cuidador cuidará. Se amanhã não estará aqui, estará em outro sítio, está confiado. O ninho é completamente dependente, irmãos. Assim deve de ser também nossa fé em Deus genuína, sencilla, rendida e completamente dependente em Deus. Isso é o que Jesus nos está ensinando em el contexto del passagem del jovem rico. Notem também um detalhe, essa palavra, o verbo esse, reciba, el que não reciba o reino como a um ninho, não entrará em ele. Esse reciba é interessante, e quero destacar, que está em la voz, em grego, está em la voz activa. Ou seja, a ação é realizada por el sujeto. E isto nos indica muitas coisas, nos indica que antes de que uno pueda recibir el reino, ha habido una acción por parte de Dios, transformando el corazón del individuo, capacitando para que pueda recibir el reino de Dios de una forma activa. Y un ejemplo que vemos de esto, el verbo recibir en la voz activa, también vemos en Juan, el Evangelio de Juan 1:12, dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aqui vemos uma forma activa. E vemos que esse receber conecta diretamente com receber a Cristo. E um exemplo mais que quero citar desse receber de uma forma ativa, vemos um texto que muitos pensam que é difícil, mas não lo é, está em Mateus 11:12, que diz assim: desde os dias de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios, o el reino de los cielos, sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Parece difícil esse texto, pero lo que Jesus está dizendo, el contexto, Jesus estava falando del ministério de Juan el Bautista. E o que ele se está referindo é que a predicação do reino de Deus ha provocado uma reação forte e decidida de aqueles que recebiam o reino, de fervor e determinação. Isso, irmão, é receber o reino de uma forma ativa, com fervor e determinação. Quando habla que os violentos lo arrebatam, não se refere a uma violência física, sino al fervor e a la determinação. É algo, hermanos, activo, vivificado por Deus. Este, hermanos, é o contexto del pasaje del joven rico. Jesús, por meio de los niños, Jesús traz uma enseñanza que aquele que não reciba, não conquiste, reciba o reino como a um niño, não entrará em ele. E hoje, hermanos, quero confrontar-te com essa pergunta: ¿estás recebendo o reino de Deus como a um ninho? Dependente, confiado, simples, pero de uma forma activa, llena de fervor e determinação? Empecemos, hermanos, agora em nosso texto base, del versículo 17 ao 18, vemos uma pergunta sincera deste jovem. Uma pergunta sincera, pero desde uma perspectiva completamente equivocada. Nosso texto empieza dizendo que ao salir Jesus para seguir seu caminho, salir de onde? De bendecir a los niños. Ao salir Jesus para seguir seu caminho, vino uno. Quem é esse uno? Em Lucas, a respeito do mesmo passagem 18, habla que era um prominente,
ou seja, era um governante em Israel, esse uno que se está referindo. Notem que este jovem, ele vem correndo, chega e se arrodilha delante de Jesus, parece sincero. Se acerca a Jesus com um certo entusiasmo, pero sem nenhum entendimento. Se acerca a Jesus com a ideia de que pode ser algo para heredar a vida eterna. Notem, irmãos, que este jovem rico, esse governante, não seguia a Jesus, não conhecia, não escutava as ensinanças de Jesus, provavelmente havia ouído algo de Jesus. Este jovem se apresenta delante de Jesus quando Jesus já se ia, não escutou essa ensinança anterior de Jesus, de como receber o reino de Deus. Não havia, irmãos, ouído nada de Jesus, lo que vemos. Tinha, irmãos, notem que esse jovem, ele tinha todo o que o mundo valora. Posição, tinha poder e muitas possessões. Pero não tinha o mais importante, não tinha vida eterna. Não estava seguro de seu destino eterno. Este jovem, irmão, este encontro, irmãos, com esse jovem, com Jesus, é um dos mais impactantes que podemos encontrar nos evangelhos. Este jovem creía que o intuitivo da vida se aplicara também a las coisas espirituales. ¿A que me refiro com o intuitivo da vida? Estamos nós acostumbrados a nos esforçar por algo. Queremos ter melhor trabalho, pois nos esforçamos para conseguir melhor trabalho. Queremos ter uma casa, pois nos esforçamos, ahorramos dinheiro para comprar uma casa. Se somos um atleta, queremos ganhar uma competição, pois nos esforçamos. Isso me refiro ao intuitivo da vida. Pero, hermanos, notem que não somente esse jovem pensava desta forma, que o intuitivo da vida também se aplicava a las coisas de Deus. Todo Israel, hablo, não todo, pero casi todo Israel, desde quando recebeu a lei de Deus em el monte Sinaí, na época de Moisés, desde aquele momento, eles buscaram, eles trataram de conquistar a justiça que Deus demanda por meio de sua lei. Eles tentaram conquistar por meio de las obras, como se fuera um objetivo que se pode obter por mérito. Buscaram a justiça, hermanos, por obras da lei e não por la fé. Romanos 9:30, o apóstolo Pablo argumenta essas coisas, mostra que Israel não alcançou a justiça que buscava, porque buscaram mediante a prática da lei, ou o intento da prática da lei. Pero os gentiles que não buscavam essa justiça, alcançaram porque foram trazê-la por la fé. Note, hermanos, que o Antigo Testamento já habla de isso e muitos não entenderam naquela época. Isaías 64, versículo 6 diz: todas nossas justiças são como trapo de imundícia. Se está referindo à justiça, o intento de praticar as obras da lei. Nossas justiças são como trapo de imundícia. O profeta habla, inspirado por el Espírito Santo. Salmo 143, versículo 2 diz: não se justificará delante de ele nenhum ser se justificará delante de Deus. E Abacuque 2:4 diz: el justo por sua fé vivirá, ou por sua fidelidade vivirá. Note, hermanos, que a justiça que Deus demanda de nós sempre ha sido por fé, por creer a Deus, por confiar em Deus. Gênesis 15, versículo 6, e creyó a Jeová e lhe foi imputado como justiça. Abraão foi justificado por crer a Deus, por confiar em Deus. Note, hermanos, que a sabedoria de Deus é completamente contra-intuitiva. Completamente contra-intuitiva, já explicarei. A palavra de Deus está llena de ensinanças preciosas que aparentemente parecem paradoxas. Um exemplo, vou citar alguns exemplos. Há que morrer
para vivir. Hay que perder para ganar. Creer sin ver. Quando débil, forte soy. Hay que dar para recibir. Ser esclavo para ser grande. El que quiera ser el primero, que sea el último. El que se humilha, se exalta e tantas outras enseñanças. É completamente contraintuitiva a sabedoria de Deus, a forma como Deus hace as coisas. Em 1 de Coríntios 1:27 diz: sino que Deus ha escorrido lo necio del mundo para avergonzar los sábios, e ha escorrido lo débil del mundo para avergonzar los fuertes. Hermanos, a Bíblia, a clave de toda a Bíblia, vemos que é completamente contraintuitiva. Um exemplo disso vemos em um texto muito conhecido, que me encanta esse texto, está em Provérbios 3:5, que diz: confia em el Senhor de todo tu coração e não te apoies em tu própria prudência. Reconócelo em todos tus caminhos e Ele endereçará tus sendas. Aqui nota, irmãos, que o enfoque é confiar em Deus de todo nosso coração. E não apoiar em nossa própria prudência, em lo que puedo fazer em mis esforços, em minha própria prudência. Reconocer Ele em todos nossos caminhos. E Ele endereçará. Recuerde que caminho se refere a nossa vida. E Ele endereçará nossas sendas. As sendas é um caminho angosto. Se tua vida está difícil, Ele endereçará tus sendas a partir do momento que tu confia em Ele de todo o coração e reconócelo em todos os tus caminhos, em cada momento de tua vida. Como Jesus, irmãos, trata com este jovem. Analisemos bem a pergunta desse jovem. Que harei para heredar a vida eterna? Que contestarias tu? Que contestaria tu se amanhã alguém se apresentara delante de ti e falar assim: que harei para receber vida eterna? Que harei para ser salvo? Quizás tu contestaria: creia em el Senhor Jesus com todo tu coração como su Salvador. Arrepienta-te de tus pecados. E mais, ves a uma igreja, empieza a estudar a Bíblia, algo assim, algo desse tipo, quizás contestaria isso. Pero notem, Jesus não lo hace dessa forma. Jesus não lo hace. Jesus não habla com ele assim: creia em mim. Em outros passagens, Jesus habla: eu sou a ressurreição e a vida. E tantos outros passagens: el que crê em mim, como dizem as Escrituras, de seu interior fluirão rios de água viva. Jesus não habla nada dessas coisas com esse jovem. Cristo, irmãos, notem que Cristo não habla dessa forma com esse jovem, não lo trata de uma forma direta, explicando que harei. Por quê? Porque Jesus sabia muito bem todo aquele que se acercava a ele. Jesus, há passagens nas Escrituras que habla que não hacía falta de nadie que diera testemunho del hombre, porque ele conhecia muito bem a todos. Ele sabia quem se acercara a ele, se era arrastrado por el Padre ou não. Se havia sido regenerado, se seu coração havia sido transformado ou não. Jesus sabia de todas as coisas. Por isso, Jesus trata com esse jovem de uma forma como homem natural. Um homem natural é incapaz de discernir as coisas espirituais. Porque arrepentir, hermanos, e crer, só pode ser levado a cabo se Deus lo ha dado. Creer e arrepentir é um dom de Deus. Hermanos, não se pode fazer nada, absolutamente nada para heredar a vida eterna. Herencia não se conquista, se recibe por la condição de hijo. El jovem, hermanos, notem que esse jovem estava delante de lo que ele estava buscando. Ele estava buscando o que? Vida eterna. Ele estava delante de la vida eterna, de la fuente de vida, e não lo reconheceu como tal. Nota o profeta Isaías, quando vemos em el capítulo 6. O profeta Isaías tem uma visão do Senhor assentado em um alto e um sublime trono. Tem uma visão maravilhosa. E o que acontece? Que disse o profeta Isaías? Olá, Senhor, um prazer.
tenho muitas perguntas para hacerte. Não. Isaías, quando tem a visão de Deus sentado em um alto sublime trono, o primeiro que ele hace, ai de mim, pecador. A santidade de Deus nos abruma. Nós, hermanos, tememos quedamos tembloso delante da santidade de Deus. A santidade de Deus, hermanos, é abrumadora. Pedro tem uma reação similar à do profeta Isaías. Em Lucas 5, versículo 8, diz assim, Simão Pedro caiu de rodilhas, igual que a esse jovem rico, caiu de rodilhas ante Jesus, dizendo, apártate de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Reconocer, hermanos, quando reconhecemos a santidade de Deus, quando reconhecemos a divinidade delante de nós, em esse caso Pedro reconheceu a Cristo, quedamos, hermanos, assombrados, porque a luz de Deus, a luz de Cristo, nos mostra cada imperfeição em nós mesmos. Pedro também, hermanos, em outra ocasião, Jesus lhe pergunta a seus discípulos, quem decís que sou eu? E Pedro habla, tu eres el Cristo, ou seja, tu eres el Messias prometido em el Antigo Testamento, el Hijo de Deus viviente, el Hijo de Deus vivo. E que Jesus lhe contesta, bem-aventurado eres tu, hijo de Jonás, porque não te foi revelado por carne ou sangue, sino por mi Padre que está em los cielos. Note, hermanos, que Pedro supo quem era Jesus solamente por revelação de Deus, del Padre. Notem também que Jesus, hermanos, se revela claramente a um jovem. Em Juan 9, Deus sana a um ciego de nascimento. E logo esse ciego é interrogado por los fariseus. E depois de um tempo, Jesus vuelve a encontrar com esse jovem e lhe pergunta, isso está em Juan 9:35, diz assim, crees tu, notem como Jesus se habla claramente para esse jovem, crees tu em el Hijo de Deus? Ele respondeu, quem é, Senhor, para que creia em ele? Jesus lhe dijo, pois le has visto, e el que habla contigo, ele es. Entonces ele dijo, creio, Senhor, e le adorou, reconhecendo quem era Deus, adorar solamente ao Senhor tu Deus. Ele lhe adorou a Jesus. Notem que Jesus ha dado não somente vista física, senão na vista espiritual a esse jovem. Se ha revelado completamente quem é o Hijo de Deus, sou eu. Pero note, hermanos, com o jovem rico, Cristo hace diferente. Não habla assim, creia em mim. Eu sou o Hijo de Deus. Nada de isso com esse jovem rico. Este jovem, hermanos, não havia recebido a revelação de Deus, del Padre. Estava de rodillas ante o Hijo de Deus, pero solo veía a um rabino judío. Não basta, hermanos, ter respeito por Jesus, não basta simplesmente admirar as obras de Jesus, se não lo reconoces como el Mesías, el Hijo de Deus, como su Salvador, não há salvação. A revelação, hermanos, de Cristo é essencial para nossa fé, para ter uma fé salvadora, para ter vida eterna. O reino de Deus, hermanos, a vida eterna, ela se recebe por graça, não por conquista. E a vida eterna, hermanos, está em el Hijo, em Cristo, e não fora de Ele. 1 de Juan 5:11 diz assim, e este é o testemunho, que Deus nos ha dado vida eterna. E esta vida está em su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Este joven estaba de rodillas delante de la fuente de vida eterna, pero solo veía a un rabino judío entre muitos outros. O segundo ponto que quero destacar, hermanos, é que Jesus lo confronta
con la ley, del versículo 19 a 20. Jesús habla, ¿sabes los mandamientos? ¿Los conoces? No adulteres, no mates, no hurtes, no diga falso testemunho, no defraudes, honra a tu padre y tu madre. Tú lo conoces. ¿Por qué Jesús lo lleva a los mandamientos? ¿Acaso Jesús está queriendo decir que hay una salvación mediante las obras de la ley? No. Eso, hermanos, Jesús lo lleva a la ley, lo confronta con la ley, porque la ley es la forma pedagógica de Dios tratar con su pueblo. Lo lleva a la ley porque la ley es como un espejo que muestra nuestra inconformidad con las exigencias de Dios. Note aqui Gálatas 3, 24 diz assim, de maneira que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor, para levar-nos a donde? A Cristo, a fim de que fôssemos justificados por la fé, não por obras. Romanos 3:20 diz, já que por obras de la lei, nenhum ser humano será justificado delante de ele. El joven, note que el joven afirmava haber guardado a lei desde sua mocidade, desde sua juventude. E isso, hermanos, revela um entendimento superficial da lei de Deus. Ele não conhecia nem sequer a lei de Deus, quedou só em lo superficial. Sua seguridade demonstra a ignorância. Não havia compreendido a profundidade moral e espiritual da lei. Não era uma obediência genuína. Aqui vemos claramente que não escutou o sermão de monte de Jesus, onde Jesus ensina aspecto muito mais profundo da lei de Deus. A lei de Deus, irmãos, não só juzga as ações externas, sino também as intenções do coração. A codicia, hermanos, es un pecado en el corazón. El enojo es el homicidio en el corazón. La lujuria es adulterio en el corazón. La obediencia superficial de la ley no basta ante nuestro Dios Todopoderoso que mira el profundo de nuestro ser. No basta, hermanos. O terceiro ponto que quero destacar com vocês está do versículo 21 ao 22. Jesus le confronta. Note que Jesus não chega a dizer a esse jovem que mentiroso és, tu não has compreendido nada. Jesus não habla disso. Jesus agora habla em uma linguagem que ele vai entender perfeitamente a idolatria que está em seu coração. Jesus simplesmente le confronta e disse, uma coisa te falta. Uma coisa te falta. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Ven y sígame tomando su cruz. Nota, hermanos, que Jesús hace un llamado que es imposible de un hombre natural poder atender. Hace un llamado costoso, donde Jesús revela exactamente que para seguirle exige una entrega total, absoluta. Jesús mostrou, hermanos, para esse jovem um ídolo em el oculto de seu coração. As riquezas, suas riquezas. As riquezas em si, hermanos, não é o problema. Su coração apegado a ele, sim que é o problema. O coração desse jovem estava apegado a suas riquezas. Pero note, hermanos, que esse chamado a rendir todo a Deus não é só para ele, é para todos aqueles que foram chamados. Vou poner um exemplo, Abraão. Deus ha pedido o hijo tão desejado, tão esperado. Abraão, dame tu hijo, tu único hijo. Sacrifica-lo para mim. E já conhecemos a história. Abraão estuvo a ponto de sacrificar. Abraão entregou a seu hijo. Confiou plenamente em Deus. Notem, Zaqueu era um publicano. Era o jefe de los publicanos. Era um homem muito rico. Muito rico. Quando recebe a Jesus por fé, abriu mão de suas riquezas sem que nadie lo pidiera. Nadie se lo pediu, abriu manos de suas riquezas. Aqueles que são chamados e recebem a Cristo, o fruto
el fruto é justamente se aferrar completamente a Cristo e nada mais. Pero esse jovem, hermanos, ha tenido uma triste decisão, ha tomado uma decisão muito triste. Se foi triste. Se apartou pouco a pouco de Cristo. La fuente de vida eterna se foi. E o quarto ponto que quero destacar está no versículo 23 ao 27. Trata de la impossibilidade humana e o poder divino. Vou ler alguns e logo eu lo explico. Versículo 23 diz assim: quão dificilmente entrará em el reino de Deus los que têm riqueza. 24, parte A. Los discípulos se assombraram de suas palavras. 24, la parte C. Hijos, Jesús contesta, quão difíciles es entrar en el reino de Dios. Y el versículo 25, más fácil es pasar un camelo por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. 26, ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolo, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Hermanos, para los hombres es imposible. Pero aquí cuando habla hombres es para todos, rico, pobre, lo que sea. Para los hombres es imposible. Para Dios no. Noten que aqui o enfoque que Jesus trata é que é impossível, quando ele habla assim, é mais fácil passar um camelo por el ojo de uma aguja que entrar um rico em reino de Deus. É uma exageração que Jesus está mostrando aqui. Um camelo é o animal mais grande de aquela zona. E o orifício mais pequeno de uma aguja, Jesus falou, é mais fácil passar um camelo por el ojo de uma aguja que um rico entrar em el reino de Deus. Hermanos, é impossível para o rico entrar em el reino de Deus, pero tranquilo. ¿A que se refere Jesus com rico? ¿A que se refere com rico? Jesus não se está referindo àqueles que têm bens materiais, caso contrário, Zaqueu tampouco seria salvado. Jesus não se está referindo àqueles que têm acúmulo de bens materiais, sino a inclinação de coração. É impossível para uma pessoa autossuficiente, uma pessoa que se crê que por méritos da lei, por seus próprios méritos ou por seus esforços, pueda heredar a vida eterna. É impossível, é isso que Jesus está tratando aqui. E por que o assombro? Porque os discípulos se assombraram dessas palavras? Porque naquela época, eles tinham uma doutrina equivocada acerca de los ricos. Eles creiam que os ricos eram ricos por receber a promessa de bendição em Deuteronômio 28. Que diz Deuteronômio 28? Logo vosotros leais em casa. Pero mais ou menos assim, pensa assim. Se atentamente escuchares a voz do Senhor tu Deus, tendo cuidado de guardar todos sus mandamentos, então vem uma série de bendições. Bendito será ao entrares, bendito será ao salires, bendito será o fruto de su vientre, e etc, e etc. Jesus agora vai de frente a essa mala doutrina que eles tinham. Eles pensavam que os ricos eram ricos por guardar a lei. Era bendecido por Deus porque eram homens que guardavam a lei de Deus. E Jesus está indo justo em contra de isso. E claro, os discípulos quando miram isso, se este é impossível de entrar em reino de Deus, e nós outros, uns pobres pecadores. Era esse o motivo de que os discípulos se assustaram. Tinham um conceito equivocado de los ricos. Nadie entrará em el reino de Deus por seus próprios méritos. La obra de Deus em nossa vida, nota, hermanos, la obra de Deus em nossa vida é justamente ao revés de riquezas, é hacernos pobres. Pero não só pobres, hermano. O texto que habla de pobres en la Bíblia não é só pobres, miseráveis, aquele que não tem nenhum cêntimo, miseráveis delante de Ele. O reino de Deus, hermanos, pertenece a los pobres, a los que estão em bancarrota delante de Deus. Aqueles que não têm nada que oferecer,
Mateus 5:3 diz assim: bem-aventurado los pobres. Esse pobre é a lo que me refiro, que é miserável, apunta para miserável. Bem-aventurados los pobres de espírito. Pero notem, de espírito, não estamos falando de bienes materiais. Los pobres de espírito, porque de ellos es el reino de Deus. Salmo 34:18, Antigo Testamento também falava de lo mismo. Cercano está Jehová de los quebrantados del corazón y salva a los contritos de espírito. Isaías 57:15 diz: eu habito com el contrito e humilde de espírito. Isaías 66:2 diz: mirarei aquele que é pobre e humilde de espírito e que tembla mi palavra. Sempre ha sido assim, irmãos. Devemos, irmãos, ser pobres, miseráveis, em bancarrota, completamente em bancarrota, delante de Deus, com completa dependência como a um ninho, que depende completamente de seu cuidador, confiando plenamente em nosso cuidador. Note que pobre e rico têm uma similitud muito grande, essas ensinanças de Jesus. O ninho depende completamente de seu cuidador. Um pobre em bancarrota não tem nada que oferecer. Está completamente com as manos vazias. E quero destacar agora, irmãos, o quinto ponto que vai do versículo 28 ao 31. Diz assim: Jesus ensina justo o preço para seguir-lhe. Pedro empieza a dizer: e aqui nós hemos deixado todo e te hemos seguido. E Jesus habla, de certo eu digo que não existe aquele, vou resumir, irmãos, pero mais ou menos assim que diz: não existe aquele que haya deixado todo por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais em este siglo, com tribulações, e em el porvenir, vida eterna. O preço, hermanos, de seguir a Cristo é todo lo que uno tiene. Renuncia total. Pablo, em Filipenses 3:8, diz: todo lo estimo como pérdida por amor a Cristo. Um homem que tinha de lo que se jactar, diz aqui: todo lo estimo como pérdida. Lucas 14:26 diz assim: se alguno viene a mim e não aborrece a seu padre, a sua madre, a sua mulher, e mais adelante, e aún também a sua própria vida, não pode ser mi discípulo. Assim, pois, qualquer de vosotros que não renuncia a todo lo que posee, não pode ser mi discípulo. Aqui, irmãos, ele aborrece, aunque é traduzido, a tradução literal seria odiar. Não se está referindo aqui a uma expressão idiomática da época. Se refere exatamente assim: aquele que não tem uma preferência radical por Cristo, não pode ser seu discípulo. Se tu não tens uma preferência por cima de tu madre, de tu hijo, de tu esposa, de tu esposo, uma preferência radical por Cristo, não pode ser seu discípulo. Ele tem que ser o primeiro. Amar a Deus sobre todas as coisas. La gracia, hermanos, noten que la gracia es gratuita, pero el precio de seguir a Cristo es una renuncia total. Y Cristo, hermanos, sin duda vale más de lo que todo. Tener a Cristo, hermanos, tener a Cristo es lo que realmente importa en esta vida. Somos llamados a seguir a Cristo sin reserva. No debemos, hermanos, aferrar a nada em este mundo, a títulos, a status, a bienes materiais. Solo a Cristo devemos de gloriar-nos. Quero concluir, hermanos, com uma pequena reflexão. Este jovem rico tinha todo, menos lo mais importante. Hermanos, não importa quanto tu hayas logrado em esta vida. Não importa se a gente te admira. Não importa se tu nome suena em este mundo. Lo único que realmente importa, lo único, é ter a Cristo.
La gracia, hermanos, es gratuita, pero nunca es barata. La vida eterna no se conquista, se recibe. Solo recibe aquellos a quien el Padre revela quién es el Hijo. Que Dios nos bendiga, hermanos. Oremos. Senhor, te agradecemos essa palavra ministrada essa manhã, ó Deus. Te pido que tu obre, ó Deus, tu palavra em nosso coração, que quede aí guardada, Senhor, armazenada em nosso coração. Isso é o que te pido em nome de Jesus. Amém.